Gente, na aula passada, nós falamos, então, da estrutura do sistema celular. A origem do nome célula vem da área de abrangência das antenas que ficam na torre. E aí, hoje a gente já vai começar falando do que caracteriza cada tecnologia e cada geração do sistema celular. O que caracteriza? Como a onda é modulada, ou seja, como que aquela onda que trafega no ar carrega informação. Seja uma informação analógica ou digital. Quando eu falo em digital, eu estou falando de bits, zeros e uns. Então, a modulação é feita através da variação de frequência, de amplitude ou de fase. Então, a modulação, ela mexe com a onda de maneira que a onda consiga carregar uma determinada informação. A gente tem o sistema AM. O que o sistema AM faz? Ele faz um chaveamento de amplitude de 8 kHz. O sistema AM é utilizado em tratamento de ondas, modulação de ondas para sistemas analógicos. Então, o AM não é usado em sistemas digitais. O FM, a modulação FM, é uma modulação por frequência, já usa o chaveamento de amplitude de 200 kHz e usava antigamente 200 kHz e agora 10 kHz. E a gente tem outras, PM, PCM, QAM, usado em sistemas digitais. O QAM é muito utilizado atualmente. Então, ele faz uma modulação por amplitude e os sistemas modernos utilizam QAM. E aí, a gente já viu o que é a modulação. A modulação é como você muda a característica da onda, né? Seja por frequência, seja por amplitude. E aí, agora, a gente já vai falar de um outro conceito, que é o conceito de multiplexação. O que significa multiplexação? A multiplexação significa como que você compartilha algo do meio. O que nós temos no meio? Nós temos o ar, nós temos as ondas, e a gente tem um determinado tipo de modulação naquelas ondas. Mas eu preciso compartilhar isso para muita gente, para muitos usuários, para muitos assinantes. Como que eu faço essa multiplexação? Eu posso fazer por FDM, que significa Frequency Division Multiplexing. Quando eu faço FDM, eu divido um determinado espectro de frequências, né? Então, uma determinada largura de banda que uma operadora de celular ou de TV vai trabalhar, eu pego aquela banda e divido em frequências pequenininhas. Vou dar um exemplo. Se uma operadora de celular ganha o espectro de frequência de 1.800 a 1.900 MHz para trabalhar, o que ela vai fazer? Ela vai falar assim, se eu tiver 1.000 assinantes, eu preciso de 1.000 canais para distribuir para os meus assinantes. Então, ela divide aquele 100 por 1.000, e cada pedacinho ela vai atribuindo à medida que os seus assinantes precisam. TDM, Time Division Multiplexing. Quando eu faço multiplexação no tempo, eu faço um rodízio. Eu faço um rodízio de utilização dos meus canais, das minhas frequências para os meus usuários. Então, eu vou fazendo um rodízio, seguindo o algoritmo round robin no tempo. Essas duas são, assim, as primeiríssimas que surgiram. Só que hoje elas são muito mais eficientes do que só isso. Eu não faço simplesmente uma divisão por frequência ou um rodízio no tempo. E aí,
sabendo o que é cada tipo de multiplexação, vamos começar a entender como que as operadoras de celular fazem para o acesso ao meio. Então, o que significa FDMA? Acesso ao meio por multiplexação de divisão de frequência. A operadora ganha lá o espectro de frequência dela, divide em vários canaizinhos, e esses canaizinhos ficam disponíveis à medida que os assinantes vão requisitando para fazer ligações. Esse é o sistema FDMA. O sistema FDMA caracterizou a geração 1G, então, a primeira geração de sistemas celulares. Nos Estados Unidos e no Brasil, o nome da tecnologia FDMA foi AMPS. Na tecnologia AMPS, era feito simplesmente isso. O espectro era dividido em pequenos canais, os assinantes iam sendo alocados naqueles canais, acabaram os canais, acabou o acesso para os assinantes. Então, a operadora dividia o espectro dela em pequenos canais de 30 kHz, que é o suficiente para transportar voz. Só que o que acontecia nessa época da primeira geração? Acabavam os canais muito rapidamente. Muito rapidamente, e aí os assinantes ficavam sem conseguir ligar. A rede ficava muito indisponível, porque os canais eram rapidamente alocados, e aí tinha um sistema de espera, cliente pós-pago conseguia mais rapidamente um canal, cliente pré-pago muitas vezes era derrubado para dar acesso a um cliente pós-pago. Tinha muito disso. Então, a primeira geração, lá da década de 80, utilizava esse sistema MPS FDMA. E aí, a banda era dividida para transmissão da estação rádio base para a unidade móvel e a outra metade da frequência para a transmissão da unidade móvel para a estação rádio base. Hoje o sistema... Pode falar. Esses pedacinhos de canais aí, esses canais é para internet? Não, boa pergunta, Felipe. Esses canaizinhos de 30 kHz eram simplesmente para voz, porque na primeira geração eu tinha um sistema 100% analógico, ainda não tinha transmissão de dados. Então era só voz. A 1G era só voz. É o sistema que surgiu na década de 80. Então, em 83, lá nos Estados Unidos, e depois aqui no Brasil, acho que em 87, chegou o primeiro sistema comercial de celular 1G. Então, só voz. Nessa época era só voz. Tá? Entendi. E aí tinha a banda A para a estação rádio base mandar sinal para as unidades móveis, os celulares, e a banda B, que era a comunicação inversa. A gente viu na aula passada que uma ligação é feita sempre com o sinal passando pela estação rádio base, que é a antena. Hoje, alguns sistemas FDMA ainda são usados para estabelecer roaming entre TDMA e CDMA, tá? Mas é uma coisa assim muito específica das operadoras, depende da tecnologia que elas usam. Praticamente não existe mais FDMA, tá? Não existem sistemas FDMA para redes de celular. Cada faixa ou cada banda A e B tinha 833 canais. Se eu tinha 833 canais e eu preciso da comunicação entre a estação rádio base e a unidade móvel e vice-versa, eu só conseguia ter simultaneamente 416 usuários. Então, pensem, por exemplo, aqui em Belo Horizonte.
416 usuários. Eu tinha no início, só tinha Telemig celular, na época do 1G. Eu só conseguia ter 416 usuários simultâneos na rede de celular. Muito pouco, né? Muito ruim. Aí surgiu o TDMA. O que o TDMA faz? Ele continua fazendo a divisão por frequência. Então, aqui, ó, portadora 1. O que significa portadora 1? A portadora 1 é um canal. Então, eu divido todo o espectro de frequência em portadoras ou canais, dá na mesma. Só que eu preciso fazer essa divisão tanto da estação rádio base para entidade móvel ou unidade móvel, quanto vice-versa. Aí, no sistema TDMA, eu faço essa divisão tanto por frequência, então vejam aqui que eu fiz a divisão de um determinado espectro em 3 canais ou 3 portadores. E eu faço um rodízio no tempo. Como que eu faço esse rodízio no tempo? Eu consigo alocar 3 assinantes no mesmo canal, simultaneamente, entre aspas. Por que entre aspas? Porque há um pequeno rodízio no tempo desse canal. Então, laranja, verde e amarelo representam 3 assinantes distintos que, em questão de milissegundos, ganham acesso à portadora para receber uma informação que vem da estação rádio base. E isso que em 5 milissegundos eu tenho esse rodízio. Nos próximos 5 milissegundos, essa portadora 1 ou esse canal 1, ela é usada no sentido inverso, para que a entidade móvel mande seus sinais para a estação rádio base. E aqui, olha, os mesmos assinantes, a gente já muda de cor. Vermelho, azul claro, azul escuro. Ou roxo, né? Lilás, sei lá. E aí a gente faz um rodízio no tempo. Então, olha, o mesmo canal, a mesma portadora... Opa, apertei aqui sem querer. Foi utilizado para fazer a transmissão para 3 usuários simultaneamente no intervalo de tempo de 10 milissegundos. No TDMA, a gente chama esse intervalo de tempo de 10 milissegundos de quadro. Então, foi transmitido um quadro em 10 milissegundos. E nesse quadro, eu compartilhei o canal para 3 assinantes diferentes. Simultaneamente, utiliza-se a multiplexação por frequência e a multiplexação no tempo. Com isso, você faz com que o sistema fique muito mais eficiente e comporte muito mais assinantes simultaneamente. Esse sistema TDMA, então, foi o primeiro da segunda geração. Essa primeira leva TDMA tinha 2 nomes distintos, o IS-54 e o IS-136. Lá nos Estados Unidos, o nome da tecnologia 2G foi DAMPS, ou DAMPS. Por quê? Porque eles quiseram dar uma ênfase para o digital. Então, significa, eu tenho o AMPS, que era o da primeira geração, só que digital agora. Por que eles chamaram isso de digital? Porque eles possibilitaram no 2G a transmissão de mensagens de texto. Então, na segunda geração, começou a digitalização do sistema celular com a possibilidade de envio de mensagens SMS. Paralelamente ao surgimento desse TDMA lá nos Estados Unidos, surgiu um TDMA na Europa, que foi o GSM. O GSM utiliza a mesma tecnologia, TDMA do DAMPS dos Estados Unidos, só que ao invés de 3 slots de tempo, o GSM tem 8 slots de tempo.
Com isso, ele fica muito mais eficiente, consegue alocar muito mais assinantes. E, ao invés de canais de 30 kHz, o GSM utiliza canais de 200 kHz. Quando eu estou falando de voz, 30 kHz é um tamanho de canal perfeito, mas quando eu começo a falar de dados, né, que era o objetivo desse 2G, permitir a transmissão de dados, nessa época somente mensagem, não tinha internet ainda, no celular, só mensagem de texto, 200 kHz começa a fazer diferença, porque quanto mais alta a frequência, mais dados eu consigo carregar. Aqui é uma coisa de correção, nem vou falar que é bobagem. E aí, a segunda geração foi marcada pelo sistema TDMA. Só que surgiu uma outra. Eu não sei se nos Estados Unidos ou no Japão, né, pessoal. Essa outra foi usada tanto nos Estados Unidos quanto no Japão. O CDMA. O que o CDMA faz? A operadora ganha lá um determinado espectro de frequência. Vamos chutar aquele mesmo que eu falei, 1.800 a 1.900 MHz. Então, eu tenho uma largura de banda de 1,25 MHz. O que eu faço? Eu divido isso em canaizinhos e divido isso no tempo e faço rodízio? Não, eu deixo livre. Todos os assinantes podem usar todo o espectro de frequência se for necessário. E como é que as informações de uns não batem com as dos outros? Sendo que eles podem transmitir em frequências repetidas. Eu utilizo códigos, e a estação rádio base tem um código que ela consegue identificar de qual usuário pertence uma determinada onda e para qual usuário ela tem que mandar colocando um código específico. Então, é acesso ao meio por multiplexação de divisão de código. Então, a gente tem 3 meios de acesso na rede de celular: FDMA, TDMA e CDMA, que são, respectivamente, divisão por frequência, tempo e código. Obviamente, quando a gente pensa em transmissão de dados, o CDMA consegue uma largura de banda extremamente mais alta do que o TDMA. Então, o que é melhor? Um canal de 1,25 MHz ou um canal de 200 kHz do GSM ou de 30 kHz do DAMPS? Obviamente, esse aqui é de megahertz. Então, ele consegue mandar muito mais dados. Mas, o que aconteceu lá na época do 2G? Não tinha acesso à rede de celular. Desculpa, a rede de celular não tinha acesso à internet ainda. O objetivo naquela época, ali para primeira metade dos anos 90, mais ou menos, era só mandar texto, SMS. Claro que já tinha pesquisa, já tinha ideia, em algum momento a gente vai fazer isso tudo aqui, acessar a internet. Mas não se sabia como. E aí, o que aconteceu? Esse sistema CDMA, ele era muito mais complicado do que o TDMA. E o TDMA foi ganhando espaço no mundo, principalmente o GSM europeu. Aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte especificamente, a gente tinha o TDMA IS-136. Só que ele era pior do que o GSM. E quando começaram as pesquisas já para o GPRS da internet ou para o 3G, percebeu-se que a Europa estava muito mais avançada do que os Estados Unidos. Aí, o que as operadoras brasileiras fizeram? Migraram para o GSM para depois conseguir dar continuidade na evolução para 3G, 4G, etc. Foi uma decisão acertada. Aqui é a explicação, tá, do CDMA, vou pular esse texto, fica aí para vocês verem. E aqui a gente tem um resuminho. Eu gosto desse resuminho. Ele mostra bem os nomes. Então, 1G, FDMA, AMPS 100% analógico. 2G, o GSM, que é o padrão europeu. E S136,
DAMPS, TDMA e S95. Isso tudo aqui, ó, todos esses primeiros, 1, 2, 3, 4, os 4 primeiros TDMA. E PDC, CDMA, o sistema CDMA utilizado no Japão. Aqui no Brasil, em Curitiba, teve uma operadora que chegou a instalar o sistema CDMA na segunda geração. Não sei o motivo, não foi para frente. Eles acabaram, talvez fosse difícil estabelecer roaming, né, com as outras operadoras, eles acabaram cedendo e migraram para GSM depois. Ok. Entre o 2G e o 3G, a gente teve algo que foi muito importante, que foi o GPRS. A tecnologia GPRS foi que permitiu que nós acessássemos a internet através do celular. Mas, como é uma geração intermediária, eu vou falar dela depois. Aqui a gente está num resumão, assim, das tecnologias mais importantes. No 3G, do 2G para o 3G, a gente teve 2 linhas evolutivas. A linha que seguia o TDMA foi padronizada, então, pelo grupo 3GPP. Então, 2 grupos criados pela ITU no projeto IMT 2000, 3GPP e 3GPP2 ficaram responsáveis por estabelecer pesquisa e padrões para a rede 3G. O 3GPP simples cuidou da evolução do TDMA para 3G e o 3GPP2 da evolução do CDMA para 3G. A evolução do TDMA para 3G culminou nessa rede UMTS. O que quer dizer o UMTS? Universal Telecommunications Mobile System. Essa rede UMTS a gente tem aqui até hoje. É uma rede, nossa, também foi uma rede muito importante nessa evolução toda de celular. E essa rede implementa no acesso à rádio essa tecnologia aqui, ó, Ultra, que é mais ou menos a mesma coisa. Universal Telecommunications Radio Access. Tá? E aí, como esse padrão, o MTS, foi a evolução do GSM TDMA europeu, quem ficou responsável por esse grupo foi o ETSI. ETSI é a organização responsável, é a Anatel europeia. Então, é o órgão responsável por telecomunicações na Europa. E o 3GPP2 culminou suas pesquisas no CDMA 2000. E aí, quem que era responsável por esse grupo 3GPP? TIA, que é a Anatel americana. E aí, o CDMA 2000 utilizava um WCDMA, que é aquele CDMA de mais alta largura de banda. É um CDMA adaptado. Ok? Então, isso aqui é o 3G. Isso aqui foi o 3G, a gente está aqui com um resumão, tá? E o 4G? Né? Já tem internet no 3G. O que aconteceu com o 4G? O que o 4G queria? Queria uma revolução computacional com tudo absolutamente integrado. O que é preciso fazer para você integrar rede de celular com internet? Ter IP nos celulares. Então, o objetivo do 4G foi integrar tudo para você ter uma rede IP sem perceber que você está em universos diferentes. Aqui a gente tem um quadro da evolução, né, do TDMA, que foi a segunda geração. O representante mais importante foi o GSM, mas a gente teve também o PDC.
né? O PDC era o sistema CDMA japonês. O GSM, o sistema TDMA europeu, e o TDMA simplão era o que a gente tinha nos Estados Unidos e no Brasil. O GSM evoluiu muito, e através do GSM, a Europa chegou nisso aqui, General Packet Radio Service, que é exatamente o GPRS, que foi o sistema mais importante para se conseguir acesso à internet em redes de celular. A partir do GPRS, os sistemas evoluíram para o 3G, e aí duas coisas importantes surgiram já na terceira geração. O Edge. O Edge, na verdade, não é bem terceira geração. O Edge pode ser considerado 2.75G. O Edge, ele deu uma melhorada no GPRS e conseguiu larguras de banda melhores. E o WCDMA. O que é o WCDMA? No momento que as operadoras migraram para o 3G, o TDMA foi completamente abandonado. Todas passaram a utilizar o CDMA. Mas por que é um wideband CDMA? Porque a largura de banda total era muito alta. Então, o que eles fizeram? Eles dividiram aquela largura de banda e cada subcanal era utilizado como um CDMA simples. Então, eu tinha subcanais, mas cada subcanal utilizado como um CDMA. Então, dentro dos subcanais, como é que eu fazia rodízio entre os assinantes? Por código. E o CDMA One foi o sistema CDMA utilizado nos Estados Unidos, que na geração intermediária ganhou o seu, como se fosse o seu GPRS, chamado de MC1X, e na terceira geração isso foi chamado de CDMA 2000. Agora vamos pensar em largura de banda para dados. No 2G, como eu disse, só tinha transmissão SMS. E a largura de banda variava de 9.6 a 14.4 kbps por segundo. Muito pouco, né? Então, só mensagenzinha de texto mesmo. Já na geração 2,5G GPRS, essa largura de banda variava de 64 a 144 kbps por segundo. Isso aqui foi considerado, assim, a maravilha das maravilhas. Finalzinho da década de 90, início dos anos 2000. E de 2000 para frente, né, muita pesquisa no mundo inteiro foi feita para o 3G conseguir realmente integrar as redes de celular à internet, possibilitar a transmissão multimídia, e aí as larguras de banda nos primeiros sistemas 3G variavam de 384 kbps por segundo até 2 megabits por segundo. Aqui nesse outro quadro, o que a gente tem? A gente tem mais ou menos a mesma coisa do diagrama anterior, só que a gente tem mais tecnologias intermediárias. Ok? Então, aqui, o 2G que a gente viu. O que a gente tinha? GSM, o padrão TDMA europeu, o CDMA One, que era o CDMA lá dos Estados Unidos, o TDMA simples, que era o TDMA utilizado aqui pela Telemig, e o PDC do Japão, que implementava CDMA também. Quando foi possível, no 2G, a transmissão de mensagens SMS, logo o interesse financeiro que estava em torno disso, ou seja, dos fabricantes de celulares e também das operadoras, logo o que eles pensaram? Olha, o povo está gostando muito de mandar mensagem.
Foi um sucesso esse negócio de mandar mensagem pelo celular. Nós precisamos que eles também consigam mandar e-mail. Imagina, se mensagem foi esse sucesso, imagina que sucesso vai ser se as pessoas puderem mandar e-mail por celular. E aí começaram pesquisas para tornar isso possível. E aí a gente teve várias gerações intermediárias. O HSC-SD foi uma geração chamada de 2.25G. Ele era muito perto do 2G, né? Ainda não era acesso à internet. Mas o que ele fazia? Vocês lembram daqueles slots de tempo do TDMA? Se não tinha nenhum usuário usando um slot de tempo, ele passava aquele slot para um usuário que estava ativo. Então, com isso, o HSC-SD conseguiu aumentar a largura de banda dos sistemas 2G. E isso foi muito importante para os sistemas SMS. O CDMA-WAN evoluiu para IS-95B, também aumentando a largura de banda, e o TDMA para IS-136+. O PDC do Japão evoluiu para algo que eles chamaram de iMode. E aí veio a geração 2.5G, e aqui realmente foi possível o acesso à internet. Como eu já disse, o GPRS foi a tecnologia que possibilitou o acesso à internet. O GPRS introduziu um servidor e um gateway que faziam a comunicação entre rede aérea de rádio e rede TCP/IP, a internet. Então, todo um esquema foi montado com equipamentos e muitos protocolos novos para possibilitar o acesso à internet. Então, essa tecnologia GPRS foi chave para isso acontecer. Depois que já existia o GPRS, surgiu o EDGE. Aí o EDGE conseguiu aumentar a largura de banda para acesso à internet, mas quem realmente fez o acesso foi o GPRS. O CDMA-WAN também teve a sua geração 2.5G, essas siglas deles são horríveis, nem vou falar. E o TDMA IS-136 seguiu a mesma evolução do GSM. A partir desse momento aqui, olha, GSM e TDMA passaram a ser praticamente a mesma coisa, principalmente porque todas as operadoras acabaram migrando, que tinham TDMA simples, migraram para GSM. E o padrão TDMA para 3G, né, o padrão que eles criaram era o UWC136, mas que acabou não sendo usado em lugar nenhum do mundo. O que predominou realmente foi o WCDMA, o MTS, no 3G. E aí, olha que interessante, pessoal. 1G, 2G, tinha várias tecnologias diferentes. E aí, no 3G, todos convergiram. Todos convergiram para utilizar a mesma tecnologia. E qual que era ela? O WCDMA. Wideband CDMA. É aquele CDMA que tem a divisão em canais, mas como cada canal tem uma largura de banda muito alta, ele é compartilhado para múltiplos usuários através de divisão de código. E esse sistema WCDMA do 3G possibilita transmissão multimídia. Quando eu falo multimídia, eu estou falando de dados, voz e imagens transmitidos simultaneamente. O WCDMA permitiu isso. E o WCDMA, que realmente foi instalado em grande parte do mundo, foi o MTS, que foi a evolução do GSM. Então, nesse ponto aqui, dessa virada entre 2G e 3G, o padrão predominante foi o GSM e toda a sua linha evolutiva. Então, vamos olhar aqui de novo a linha evolutiva. GSM, 2G, HSC-SD 2.25G, GPRS 2.5G, EDGE 2.75G e WCDMA, o MTS, o 3G.
essa linha evolutiva aqui foi a mais importante do mundo. Deixa eu ver se tem alguém acordado aí. Tô vivão. Tem alguém acordado aí? Estamos aqui, professor. Não deu para dormir, não? Ei, Rama. Rama levantou a mão? Acabou o café. Acabou o café? Não, só... Acabou, bebi muito. Nu. Eu não sei usar esse negócio, então eu apertei a mão sem querer. Eu só queria falar que eu tô acordado. Ah, beleza, joia. Ai, que bom. Galera, deixa eu ver quem tá aí. Ó, até que essa deu uma enchidinha, hein? Que bom. Maravilha. Vocês estão conseguindo absorver essa sopa de letrinhas? Tá indo bem? Como é que tá? A ideia tá bacana. O problema é a sopa de letrinha. Pois é. Mas tá A gente indo não vai bem. conseguir decorar isso, não. Não, Mas não a gente tá entendendo o que tá rolando, mas não os detalhezinhos, porque é muita coisa, muita sigla, e eu não lembro isso para uma prova, por exemplo. Não, com certeza não, o objetivo não é esse mesmo, não, Rama e Felipe. É entender a ideia. A ideia vocês estão pegando, né? Divisão por código, divisão por tempo, o que era o objetivo do 2G, do 2,5G, do 3G. Essa ideia vocês estão pegando, né? Sim, de essa boa. ideia tá tranquila. Ah, maravilha. Obrigada, gente. Então, vou voltar aqui, tá? Deixa eu ver aqui o que eu... Aqui, então, essa aula é até 3G. Professor, uma dúvida aqui, mas para curiosidade, assim. A escolha do Brasil pela tecnologia GSM da Europa, né, que tinha os 8 canais ao invés dos Estados Unidos, tem chance disso ter influenciado em alguma coisa o uso da rede da frequência, da faixa de 700 MHz para TV, para nossa TV analógica, que hoje virou nossa nova faixa de 4G? Não, naquele momento não, Paulo. Naquele momento, eles não tinham ideia que isso ia acabar acontecendo futuramente. Uhum. Então, naquela época, a faixa de 700 MHz era dedicada para a TV e se pensava que isso nunca ia ser mexido, que ia ficar para a TV infinitamente, sabe, eternamente. Entendi. Beleza. Então, naquela época foi mesmo assim, o foco era 2G e 3G. Eles não sabiam o que viria para frente com 4G. E a ideia de seguir o padrão europeu não teve muito a ver com faixas de frequência. Teve a ver com eficiência. A tecnologia era melhor mesmo e pronto, né? Foi eficiência. Principalmente por causa de segurança, porque o GSM foi o primeiro a usar chip para celular. Então, o chip, ele trazia algumas coisas de segurança. O TDMA antigo, o IS-136, era muito fácil de ser clonado. Era muito fácil clonar um celular. E aí, o sistema de chip deu uma freada nisso, sabe? Então, tinha muito celular clonado aqui na época do 2G TDMA simplão. Era uma coisa horrível. Era muito fácil, dava muita interferência de conversa, então a gente estava conversando, nessa época eu já tinha celular, você estava conversando e você começava a ouvir a conversa dos outros, era horrível. Então foi mesmo eficiência, além de trocar 3 slots por 8 slots. Beleza, obrigado. Nada. Vamos continuar lá, então. Então, pessoal, essa estrutura do GSM,
a gente pode considerar como a estrutura básica de um sistema de celular. Então, lembrando que 2G não tem ainda acesso à internet. Aqui é só para conversas analógicas de voz. O que é essa estrutura básica de um sistema de telefonia? Eu tenho o celular que não tem nenhum fio, nenhum cabo, nada. Ele transmite ondas de rádio, que são ondas capturadas pela BTS da estação rádio base. Então, BSS é um nome em inglês, né? Base Station System, da nossa estação rádio base em português. O que é o BTS? Base Transceiver Station. É exatamente a antena. Então, é a unidade da estação rádio base capaz de receber e transmitir sinais. É a antena, propriamente dita. Só que, vocês lembram da aula passada que eu falei que a estação rádio base tem um pouquinho de inteligência associada a ela? Essa inteligência fica nessa caixa aqui. Essa caixa, obviamente, tem switch, tem roteador, tem computador, tem processamento. Então, é a parte inteligente da ERB, que é chamada de Base Station Controller. E a gente tem também um componente chamado de TRAL, que faz a adaptação para outras conexões com o mundo. Como assim outras conexões com o mundo? Eu preciso que a minha ERB converse com outras ERBs, com a CCC, com a CCC, lembram da CCC, que é a Central de Computação e Controle? E eu preciso também fazer a comunicação com a rede pública de telefonia. Como é que eu faço essa comunicação com a rede pública de telefonia? Através dessa caixinha aqui, ó, Mobile Switching Center. Então, eu pego essa TRAL, conecto com o MSC, Mobile Switching Center, e com isso eu consigo fazer a ligação da estrutura de celular com a estrutura de telefonia fixa. Tem um notebook ligado aqui, mas aqui é só ligação analógica, tá, pessoal? Aqui não tem ligação digital ainda. Essa figura tá até meio estranha, não era para ter isso. Mas aqui é mais no sentido, assim, de manutenção, ou eu posso fazer uma conexão para um computador através de ligação telefônica fixa. Isso dá para fazer, né? Como a gente tinha na época da internet de escada. Acho que é isso que está representado aqui nessa figura. Outra coisa que tem aqui no sistema central da operadora é a base de dados. Eu cheguei a comentar com vocês. O HLR, Home Locator Register, que faz o armazenamento de dados dos assinantes, e o VLR, que é o Visitor Locator Register, que faz o armazenamento de dados de visitantes. Esses são os mais importantes. Então, toda a infraestrutura de celular, mesmo atualmente no 5G, tem que ter esses elementos. Eles acabam ganhando outros nomes, mas com essas mesmas funcionalidades. Então, aí, o que eu digo para vocês? Realmente, as siglas, elas vão mudando ao longo do tempo. A funcionalidade do que cada coisa faz é que é importante. Então, como eu disse para vocês, o HSC-SD, que foi o 2.25G, conseguiu larguras de banda mais altas, de até 56 kbps por segundo. Vocês lembram que no 2G o máximo que chegava era 14 kbps por segundo? E aí, com o uso de slots desperdiçados, essa tecnologia HSC-SD conseguia taxas de 56 kbps por segundo. Para quem usava muito SMS, isso aí foi uma maravilha.
O EDGE, que também foi uma tecnologia intermediária para aumentar a largura de banda, trocou o sistema de modulação do GSM. Então, ao invés de usar o sistema de modulação GSM-K, passou para o 8PSK. E com isso ele atingiu taxas de 384 kbps por segundo. Como existia uma demanda por largura de banda mais alta no 3G, o EDGE foi considerado 2.75G, exatamente por atingir essa taxa aqui. E aí surgiu o sistema GPRS. Ai, gente, essa é a figura que eu acho a mais linda de todas, para falar a verdade, porque isso aqui foi o que revolucionou mesmo o sistema de celular. Então, vamos pegar aqui o que a gente tinha naquela figura anterior, do 2G que eu falei para vocês. Olha, isso aqui é o básico para o sistema de celular. O que a gente tinha? A gente tinha aqui a unidade móvel, as células, né, a estação rádio, cada estação rádio base cuidando de uma célula. Ó, o BSC, que é a unidade inteligentezinha da ERB. E a gente tinha aqui, ó, Mobile Switch Center, VLR, HLR, um gateway para fazer a conexão com as redes de telefonia pública. Nesse momento, a gente já podia ter algum gateway aqui que fizesse uma ligação específica com a internet através de sistemas UAP, porque antes da gente ter o GPRS, surgiram sistemas UAP. Aí, o que as operadoras faziam? Elas colocavam uns gateways, umas gambiarras, e faziam uns sistemas específicos de celular para a internet. Mas era uma coisa assim, muito gambiarrada, muito ruim. Eu cheguei a usar o sistema UAP do Detran de Minas Gerais, gente, uma coisa assim catastrófica, era muito ruim. Era muito ruim. Eu lembro disso. Quem lembra? Eu lembro disso. Eu tinha um celular da Nokia na época, eu era doido, ele tinha uma barrinha de rolagem e ele usava o UAP, dava para mandar foto, tinha uns sites específicos para ele. Era completamente diferente da internet normal que a gente usa hoje para o celular. Era muito limitado. Rama. É exatamente isso. Era tudo diferente. E aí, assim, o povo que fazia sistema ficou doido, porque aí tinha que desenvolver tudo de novo para o app, tinha que pôr servidor, era uma coisa assim, super trabalhosa, e o resultado foi péssimo. Foi péssimo, porque os sistemas ficavam ruins, tempo de resposta horrível e muito caro. Por quê? Porque você tinha comutação por circuito. O que significa comutação por circuito? Significa que você paga pelo tempo que você está usando. Se você tem uma largura de banda horrível, você tem que ficar muito tempo conectado. Então, era caríssimo usar isso. Eu lembro que eu tentei usar o sistema do Detran, o app, e aí, assim, eu tive que pagar uma fortuna para fazer uma consulta, assim, muito básica. E eu falei, que coisa horrorosa, não uso mais esse app, isso é muito caro. E como todo mundo, né? E aí foi um fracasso o tal do app. Mas, paralelamente, o GPRS já estava sendo desenvolvido, que é exatamente o que eu vou mostrar aqui agora. O que foi o GPRS? O GPRS foi a inclusão de sistemas físicos, então, um servidor, esse servidor aqui, o SGSN, e um gateway, o GGSN. Então, esses são os dois elementos mais importantes. Esses dois elementos são conectados entre si através de TCP/IP normal, rede fixa, cabeada e TCP/IP normal rolando entre eles. O que o gateway faz? Todo gateway conecta mundos diferentes, né? Então, esse gateway é o responsável por conectar o mundo celular ao mundo internet. Então, esse é o gateway. E o servidor? Esse servidor trabalha muito. Ele estabelece sessões
entre o que rola aqui do lado esquerdo e o que rola aqui do lado direito. E ele passa tudo assim já preparadinho para o gateway estabelecer a conexão. Só que, para esse servidor conseguir conversar com a Herb tem que compreender a linguagem do servidor. E que linguagem é essa? É a linguagem TCP/IP. Então, um módulo foi acrescentado à parte inteligente das Herbs. A parte inteligente é o BSC. Aí acrescentou-se a PCU, que é Packet Control Unit. Então, toda Herb ganhou uma PCU, que é exatamente a ponte entre o mundo GPRS e o mundo, na época era TDMA, né? E o mundo TDMA do GSM. Se você acrescenta elementos novos, a gente está falando de rede, né? São redes aqui. Obviamente, você acrescenta uma nova arquitetura ou uma nova pilha de protocolos. E aí, a Herb passa a ter uma pilha de protocolos dupla para poder conversar com esses dois mundos diferentes. Aqui a gente tem o mesmo desenho, só que expandindo um pouco o mundo GPRS propriamente dito, né? Aqui a gente tem a parte aérea continua a mesma, a gente tem o switch, que faz a conexão com a rede pública de telefonia, e a gente tem esse backbone aqui. Gente, esse backbone é tão importante que ele é usado ainda no 4G, exatamente igual. Ele foi tão bem projetado que eu acho que ele vai ainda, a ideia dele, né, talvez não igual, mas a ideia dele vai ainda para o 6G, muito provavelmente. No 5G existe esse backbone. O que é esse backbone? Esse backbone é chamado de backbone GPRS ou backbone IP, ou núcleo da rede de celular. Esse núcleo faz a conexão para internet, intranet, etc. Aqui eu tenho uma central de cobrança, esse billing center. Por quê? Porque quando eu tinha só esse mundo aéreo, GSM, eu só tinha comutação por circuito. E aí, aqui, quem usa essa parte aqui de cima, faz ligação de voz, paga pelo tempo. Então, eu tenho aqui uma cobrança de ligação por tempo. Mas, se eu uso a internet, eu uso essa conexão através da PCU e o SGSN, eu tenho uma interface aqui, a interface GB. Através dessa interface, os protocolos ativos na PCU e na SGSN trabalham para poder estabelecer essa conexão. E aí, quando eu pulo para o mundo daqui de baixo, do backbone GPRS, eu pago por pacote. E aí eu começo a fazer comutação por pacote. A comutação por pacote, ela é mais justa. Por quê? Se eu estiver numa conexão lenta e essa conexão me oferecer a transferência de 100 bytes, eu pago pelos 100 bytes que eu consegui. Se eu estiver numa conexão rápida, mas eu só preciso de 100 bytes, eu pago pelos 100 bytes. Então, gente, isso aqui é muito mais justo. A rede de comutação por pacote, ela cobra da pessoa que usa exatamente aquilo que ela obteve, a quantidade de pacotes que chegaram até ela. E aí, aqui nesse Billing Center, tudo que a gente faz na internet, através da rede de celular, é armazenado para cobranças futuras ou prévias. Depende do pacote que você assina.
E aí, pessoal, esse túnel aqui, entre o SGSN, que é o servidor, e o gateway GGSN, acontecem muitas mágicas nesse túnel. Nesse túnel, é feito o encapsulamento dos quadros que vêm da rede de celular. Sejam eles quadros WCDMA, TDMA, CDMA, seja lá o que for. A língua aqui é quadro aéreo, que não é entendido aqui nesse mundo. E aí, o que esses dois camaradas aqui fazem? Um encapsulamento para pacotes IP, e aí eles conseguem saber exatamente em qual pacote IP está cada quantidade de quadros, a quem pertence, para qual estação rádio base tem que mandar a resposta na volta. É uma coisa assim, bem magia mesmo. Claro que os magos dessa magia são os protocolos, que fazem tudo isso funcionar. E aí, nesse túnel aqui, a magia acontece, os dados vão para a internet, as respostas chegam, vêm pelo túnel, chega aqui no SGSN, a codificação inversa é feita e os quadros voltam para o celular. E aí, aqui, a gente tem um desenho dos magos que fazem isso tudo acontecer. Esses são os magos, os protocolos. Então, a gente tem a pilha de protocolos das unidades móveis, eu tenho uma camada de aplicação, uma camada IP. Esse SNDCP é um protocolo mega importante. Por quê? Porque através de coisas que a unidade móvel coloca no SNDCP, o servidor SGSN, que é quem é o correspondente do protocolo SNDCP, entende exatamente de quem é esse pacote, o que ele, SGSN, precisa fazer com esse pacote. Então, lembrando lá de redes, de protocolos, de camadas, de pilhas, esse aqui prepara o dado para quem compreender? Esse aqui, na camada igual. E aí a gente tem as camadas de enlace, LLC, RLC, MEC, que preparam as ondas de rádio, acesso ao meio, etc. A camada física, que tem conexão aqui com a ERB. E aí, lembram que eu falei com vocês? A ERB passa a ter uma pilha dupla. Por que ela tem uma pilha dupla? Vou voltar aqui em vocês. Por que mesmo que a ERB tem que ter uma pilha dupla? Ei, tem alguém aí? Porque ela ganha uma... Opa, vai lá, Felipe. Sei não. Sabe não? Porque ela ganhou uma unidade nova, a PCU. E aquela unidade nova tem a sua pilha de protocolos própria. Por isso ela tem uma pilha dupla. Ah, tá. Peraí, como é que é? Não, repete aí. Ela ganhou uma unidade nova. Então, lembra que a ERB tinha uma partezinha inteligente? A ERB é o transmissor mais um computador, né? A parte inteligente. Além do computador, ela ganhou também a PCU, que é Packet Control Unit, que é uma unidade que consegue fazer a ligação com a SGSN. E essa Packet Control Unit tem a sua pilha de protocolos própria, que é essa aqui. Ah, tá. Então, essa aqui é da ERB antiga, essa aqui é da PCU. E as duas conversam entre si através desse nível macro aqui, relay, que está em ambas. O SGSN também tem pilha dupla, pessoal. Olha que louco isso. Então, lembram que eu falei que esse SGSN trabalha muito? Ele trabalha muito, porque ele tem que entender, compreender tudo que chega desse mundo aéreo. Por isso ele tem essa pilha desse lado de cá. A pilha esquerda
Ai. Gente. Essa pilha esquerda faz com que ele entenda tudo que está aqui à esquerda. E a pilha da direita? A pilha da direita é o que faz ele ter toda a compreensão, conseguir conversar com o GGSN, que é o gateway, e promover aquele túnel mágico. Tá? Então, essa pilha dele tem os protocolos iguais aos do GGSN, que promovem aquela conversa daquele túnel mágico, que encapsula tudo que vem do celular em pacotes IP, de maneira que esses dois aqui mantenham um controle de tudo, absolutamente tudo que acontece. As informações não se misturam e não se perdem, graças a esses dois. Na hora que a resposta chega, eles conseguem desencapsular e mandar direitinho a resposta para quem pediu. Né? Então, estes protocolos mágicos aqui fazem tudo isso. Principalmente esse aqui, ó, o GTP. O GTP significa Gateway Tunneling Protocol. Ele está no SGSN e no GGSN. E essas GB, GN, GI são as novas interfaces que foram criadas justamente para promover essa conversa nova, né? Voltando. E isso tudo sabe a linguagem que é escrita, professora? Estou pensando em trabalheira do cão para fazer a comunicação entre esses protocolos. Pois é, então, esses protocolos, Paulo, muitas vezes eles são programados na linguagem C padrão. Eu tinha imaginado isso mesmo. A maioria linguagem C padrão, às vezes Assembler. Assembler também pode ser usado. Coragem. Mas sabe que a Assembler é legal? Eu gosto muito assim da escovação de bit, sabe? Eu adoro escovação de bit, é engraçado, né? Porque a parte da computação que eu gosto mais é a parte da escovação de bit. Eu não sou muito... É muito grande, muito complexo, muito rápido com a Assembler. É muito, muito bom o Assembler. Na verdade, a linguagem chama Assembly, né? Assembly e o compilador Assembler. Tem uns negócios de Assembly que a gente pode colocar na própria página, na própria interface web da página, ele já compila e roda Assembly. Tem um negócio assim, acho que é Assembly Web, eu não lembro. Tem um colega nosso que manja disso. É mesmo? Olha... É mesmo, dá para fazer muita coisa errada com esse negócio, não existe. Não. Eu cheguei a programar em Assembly, eu falo Assembler, mas é Assembly. Mas na época que eu trabalhei na Prodabel com mainframe. E eu gostei. Por mais... É WebAssembly. Oi? É WebAssembly. WebAssembly. Depois eu vou pesquisar, Rama. Boa dica. Eu vou pesquisar porque eu gosto, é uma linguagem que eu gosto. Eu acho bacana. Eu vou dar uma pesquisada nela. Eu vou até escrever aqui no chat para eu lembrar depois. Prodabel tem churrasco, né? Fiquei sabendo dos negócios assim. Tem churrasco e cerveja na produção da empresa. Como é que é? Você chegou a pegar essa época? Tem o quê? Não tem uns negócios assim, churrasco e cerveja na Prodabel? Tem. Tem mesmo? Nossa, na época que eu trabalhei lá, assim, eu quase virei alcoólatra. Para falar a verdade, o povo lá, na época que eu trabalhava, assim, tinha uma turma que saía todos os dias. Todos os dias. Os botecos lá em volta, meu Deus, ficaram ricos. Rola churrasco. Na época que eu trabalhei, assim, tinha um grupo que era super amigo e cada dia era na casa de um, num boteco lá perto. Nossa, é uma farra mesmo. Era, mas
Tem muitos anos, eu não sei se ainda é assim. Ainda é assim, eu fiquei sabendo. Sério? Gente, o povo lá não muda. Ainda é assim, é uma farra, então. Ô, gente, agora que eu vi aqui. Aqui, ó, agora que eu vi que tem umas perguntas. Henrique, o documento é para entregar no Canvas. O Marcelo. Ah, Raquel costuma responder no Skype. Boa, boa dica. Matheus Luiz. Professora, foi difícil achar um, viu? Orientador, Matheus? Você já atualizou lá a planilha? Cadê? Acho que ele não está aí. Rama, faz um favor para mim, escreve no chat o nome do WebAssembly para mim, porque senão eu esqueço. Na hora que acabar a aula, eu já esqueço. Aí eu já começo a ficar preocupada com outras coisas que eu tenho que fazer e não lembro mais. Bom, pessoal, então, lá atrás eu falei para vocês, olha, o GPRS marcou as gerações futuras, porque ele foi incorporado nas gerações futuras. E aí surgiu o 3G. Né? Agora a gente foca no MTS, que foi o que realmente ganhou o mundo. Na época do 3G, o que as operadoras fizeram? Elas não colocaram 3G em toda a cidade, em todo o estado, em todo o país. Elas aproveitaram toda a infraestrutura 2G, colocaram a infraestrutura 3G em pontos estratégicos, por exemplo, áreas centrais, e conectaram tudo. Então, o 2G e o 3G convivendo harmoniosamente numa mesma operadora. O 2G, do jeito que a gente viu a ligação, né? A parte aérea, o Mobile Switching Center, ligado aqui nesse gateway, que pode estar ligado a outras redes públicas de telefonia. A parte aérea do 3G foi 100% nova. Então, vocês estão vendo que até o nome mudou. Olha, a ERB não chama mais BTS, BSC. Ela agora chama Node-B. Então, a estação rádio base, a partir do 3G, muda de nome. Node-B. Mas, por incrível que pareça, no mundo inteiro, o povo continua chamando de estação rádio base. Né? Então, gente assim que trabalha mesmo com 3G dentro das operadoras, na Vivo, por exemplo, aí eles falam Node-B. Ah, o Node-B tal, mas muito congresso que eu vou, muito artigo que eu leio, manteve-se a nomenclatura de estação rádio base. E aquela, a central da operadora também mudou de nome. Antes era CCC, agora é RNC. Por que é RNC? Porque ela agora não controla mais a rede toda. Ela controla apenas a parte de rádio. Então, RNC, o que significa? Radio Network Controller, controlador da rede de rádio. E olha só que legal, ficou mais simplesinha. A parte aérea do 3G ficou mais simples. Que agora o foco começa a ser bastante mesmo na conexão com as redes TCP/IP. Uma nova interfacezinha foi colocada no SGSN, que é exatamente o mesmo anterior. Essa interface foi colocada aqui para ter comunicação com a nova infraestrutura aérea. E também no Mobile Switching Center, que faz a conexão com outras redes públicas de telefonia, foi colocada uma nova interface para entender o que vem aqui do 3G. Colocadas essas interfaces, essa parte aqui ficou igual ao que era no GPRS. Aqui a gente tem mais uma figura
da rede 3G, o MTS, Terrestrial Radio Access Network, UTRAN. Então, quando eu falo UTRA ou UTRAN, eu estou falando dessa parte de rádio. Quando eu falo o MTS, eu falo rádio, a parte de rádio, mais a parte de internet. Então, os nomes mudaram. Node B, RNC. Nas redes 2G, eu tinha apenas uma controladora CCC. Agora, na rede 3G, como eu tenho uma infraestrutura maior, eu faço o controle distribuído em várias RNCs. Então, eu tenho vários controladores. Cada controlador cuida de uma determinada região que abrange vários Node Bs, várias células. E o conjunto de várias RNCs forma o RNS, Radio Network System. Então, eu simplesmente distribuí a função de controle para várias RNCs pela complexidade maior da rede 3G. E aí, novas interfaces foram adicionadas, IU, IUR, IUB. IUB, por exemplo, uma interface que liga um Node B ao RNC. IUR, uma interface que conecta várias RNCs. Aqui a explicação e aqui a pilha de protocolos do 3G. Aqui eu quero chamar a atenção também, pessoal, que esse modelo, o MTS, ele foi de pilha de protocolos, ele acabou inspirando algo que no 5G é muito importante, que é a separação do plano de controle do plano de usuários. Então, a pilha de protocolos do MTS tem protocolos próprios somente para controle da rede e protocolos próprios somente para transmissão de dados de usuário. Quando eu consigo separar o que é controle do que é dados de usuário, eu torno a administração da rede muito mais eficiente. Então, os protocolos para transporte, para enlace físico são os mesmos. Mas, na camada de aplicação, eu preciso de protocolos específicos só para controlar a rede ou só para envio de dados de usuários. E aí, esse novo modelo de pilha de protocolos acabou influenciando outras coisas que vieram pela frente, mas para implantação somente no 5G, que eu vou falar depois para vocês. Cruz credo, falei igual o pobre na chuva, hein? Eu achei que eu ia terminar bem antes. Tem bastante coisa, pessoal. No... certo, a gente ia entender, talvez menos. Nossa, eu tinha pensado de dar uma atividade para vocês hoje, só que acho que não vai dar tempo. Nossa aula termina que horas, gente? É 8h40? É 8h40, né? Ué, nós temos 15 minutos. Acho que dá sim. Dá sim, gente. Dá sim. Então, eu vou passar uma atividade para vocês. Eu queria dividir vocês em pequenos grupos. Eu vou criar aqui 3 canais. Onde que cria canal? Acho que é aqui. Quantas salas você precisa? 3. Automaticamente criar salas. Estou criando 3 salas, turma.
Todos os participantes estão atribuídos. Você criou dentro de tópicos, professor? Deixa eu ver. Dentro de tópicos. É porque eu tô... A breakout room session has started. É porque ele... a gente vai ser movido. Isso. Galera...
Ela chama a gente de volta? Oi? Beleza. E o chat da outra foi embora? Isso aí ferrou. Juntou todo mundo de novo. Mas e o nosso chat lá, será? Não sei. Ficou salvo, talvez? Eu acho que não. Velho, perdeu tudo. Não. Eu passei por isso antes. O Paulo, o chat tá lá ainda, a gente só não consegue mandar mais mensagem. Ah, beleza. Boa. Ô, Rama, GPRS da notícia que a gente olhou é 2G, não? Não é 3G, não, velho. Ah, que tá falando que é 3G? Certeza? Se tu ler a segunda, o subtítulo fala que a comunicação de tecnologia 3G não é afetada pela falha descoberta. Ups. Malditos. Deixa eu achar uma outra aqui, então. Nossa, velho. É só eu ver uma notícia suculenta que... achei uma outra aqui. O que mais tem é o pessoal tentando hackear essas redes de telefonia. Oi, turma. Oi. Oi. Todo mundo aí? Todo mundo voltou para a mesma sala? Não. Não? Eu acho que sim. Sim, né? Pois Achei uma... as 3 turmas, as 3 salas conseguiram fazer a pesquisa? Sim, a gente até tá mandando Sim. aqui no negócio. Pode mandar o link? Aqui, eu estou pensando da gente retomar a próxima aula. Cada grupo mostrar o que achou. O que vocês acham? Pode ser Boa. assim? A gente começa a próxima aula, cada grupo mostrando o que achou. Acho uma boa. E aí, depois que os grupos mostrarem, eu engato 4G. Mas aqui, a gente não lembra quem que estava exatamente. Eu só lembro do Bernardo A. O resto do meu grupo eu não lembro. Aí fica mas como... aí fica, por exemplo, Rama, assim, você pode ficar como representante da sala 3, do grupo 3. Felipe estava no grupo 2? Grupo 2. Então, Felipe do grupo 2. Quem que Fica salvo ali, pô. Oi? Fica só. Se você clicar em chat, ali no canto esquerdo do Teams ali, você consegue ver o histórico ali de todos os seus chats, inclusive os das salas. Mas a gente não sabe quem que estava na sala com a gente. Olha ali, eu mandei o print, viu? Dá pra saber sim, na hora que volta na sala lá, você vai ver que tem as mensagens falando que a Fátima removeu cada aluno, aí mostra o nome lá, de todos os alunos que estavam na sala. Deixa eu ver aqui então. Beleza. Galera, então vamos fazer isso. Porque nosso tempo venceu. A gente começa a próxima aula desse ponto. Cada grupo mostra o que achou. Tá? Mas aí, vamos já estabelecer alguns representantes aqui. Rama pode ficar para o grupo 3? Posso, perfeitamente. Felipe para o grupo 2. Quem que pode ficar para o grupo 1 aí? Eu fico. Ótimo, Carol. Maravilha. Beleza. Para o grupo 1. Tá? E aí a gente começa, então, com vocês e, obviamente, todos do grupo. Né? Fica um representante para guardar os achados. Guardar os achados do grupo e a gente começa com isso. Não percam a próxima aula, que eu vou falar de 4G, 5G, 6G, 7G, 8G, 9G. Não sei onde é que isso vai parar. Não. Tá?
Estará imperdível a aula. Não faltem. Bom resto de semana, bom fim de semana. Até quinta-feira, turma. Até mais. Tchauzinho. Até mais. Bye, bye. Obrigado, até. Por nada, até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera do meu grupo, eu vou